Se você acha que o ano de 2020 tá difícil, então pode se acalmar aí, porque ainda tem condições de ficar pior. E agora não sobrou só pra gente não, mas sobrou também até pros objetos inanimados e pros monumentos históricos e, no caso aqui, até pras pirâmides do Egito. Agora você deve estar provavelmente muito preocupado, né, chorando aí, falando: Luana, pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo, porque o meu sonho é viajar pro Egito, ver as pirâmides, tirar aquela selfie maravilhosa e moldurar, colocar na sala, né, num quadro muito lindo. Calma que eu vou explicar tudo que tá acontecendo pra você agora. Um belo dia no mês de junho estava eu passeando pelas redes sociais, na verdade, navegando ali, surfando na onda da internet, e me deparei com uma notícia de um veículo de informações do Egito chamado The Egypt Independent. É tipo um site de informações. E eles falaram na notícia que protestantes antirracismo do Reino Unido estariam pedindo através de suas redes sociais, mais especificamente do Twitter, aquela rede social que é mais conhecida como Terra de Ninguém, para que as pirâmides do Egito fossem destruídas por simbolizar o racismo, pois elas teriam sido construídas através de mão de obra escrava. Mas o que tem a ver, Luana, uma coisa com a outra? O que tem a ver o movimento antirracista com a destruição das pirâmides? Agora que você vai entender. Tudo começou nos Estados Unidos, quando 2 policiais brancos teriam imobilizado um homem negro, George Floyd, de 40 anos, que era um trabalhador americano, só que eles usaram de extrema violência para imobilizar, jogaram ele no chão e simplesmente prenderam o pescoço dele com o joelho. O George Floyd ficou sem respirar por aproximadamente 8 minutos até que ele perdeu a consciência. Foi levado ao hospital e faleceu. E tudo isso começou a desencadear uma onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos. E além dos Estados Unidos, também assim se espalhou para o mundo inteiro, para Londres e para diversos outros lugares. Mesmo com distanciamento social devido à pandemia, né, que as pessoas não podem sair na rua e ficar, se aglomerar e etc., a galera começou a ir em massa para as ruas nos Estados Unidos para protestar contra o racismo, usando o exemplo do George Floyd. Depois de ter tomado as ruas, sair em passeatas, levantar bandeiras e etc., os protestantes e os ativistas antirracismo, eles começaram a destruir alguns monumentos históricos que trazem uma opinião assim um pouco controversa. Começaram a derrubar estátuas de alguns líderes ou pessoas importantes do passado que teriam ligação com o racismo ou com a escravidão. Que foi o que aconteceu também na Inglaterra, né? Os manifestantes foram para a rua e derrubaram a estátua de Edward Colston e atiraram num rio. Porque ele era um escravocrata britânico. Ele foi responsável, segundo os sites que eu pesquisei, por traficar mais de 800 mil escravos da África para trabalhar nas Américas. E é aí que as pirâmides do Egito chegam no assunto. Porque uma galera do Twitter simplesmente começou a jogar ali na roda que, além dessas estátuas, outros ícones que também representassem a escravidão ou o racismo deveria ser destruído. E aí começaram a pedir também pela destruição das pirâmides do Egito, porque afinal de contas elas teriam sido construídas através de trabalho escravo, não é verdade? Bom, não é isso que os pesquisadores estão dizendo. Em 2010, um grupo de pesquisadores, arqueólogos e egiptólogos que trabalhavam fazendo escavações ali na região de Gizé descobriram, próximos à necrópole de Giza, um cemitério. E ali nesse cemitério tinham várias informações que mudaram o nosso conhecimento sobre a construção das pirâmides. Lá eles encontraram diversas tumbas que foram destinadas para os construtores das pirâmides. Dentro das tumbas foi possível encontrar jarros de vinho, jarros de cerveja, ossos de galinha e de outros animais, de outras carnes. Isso tudo indicava que o quê? Se realmente as pirâmides tivessem sido construídas por escravos, por que eles teriam todo esse tratamento? Eles teriam tumbas próximas da tumba do faraó, que seria a pirâmide, porque eles teriam vinhos, cervejas, carnes de boa qualidade. Se realmente fossem escravos, eles não teriam esse tratamento VIP. Então foi a partir daí que descobriram que, na verdade, as pirâmides foram construídas por trabalhadores, e esses trabalhadores eles eram muito importantes para o faraó. O faraó considerava eles muito por ter contribuído neste trabalho, né, neste projeto, na construção das pirâmides de Gizé.
Além desse tratamento VIP que eles tinham, né, depois que morriam, de ser enterrado próximo ao faraó, que era uma honra muito grande, e de ter ali os seus alimentos, ali todos com você na sua tumba, eles também eram pagos, e tem provas disso. Eles eram pagos com cerveja, vinho e alimentos de boa qualidade, porque naquela época não existia exatamente o dinheiro como a gente conhece hoje, né? As coisas eram pagas através de moeda de troca que a gente conhece como escambo. Inclusive, esses trabalhadores, eles estavam dentro de um sistema, né? Você tinha um engenheiro, você tinha um encarregado, você tinha os operários, era uma hierarquia. E esse sistema, ele pode ter sido o primeiro sistema de trabalho organizado da história. Mas também houveram outras tentativas de destruição das pirâmides. Essa não foi a primeira, não. E as outras tentativas foram muito mais violentas que vocês podem imaginar. Uma das mais históricas que eu posso relatar aqui para vocês foi quando o filho do sultão Saladin, sabe o sultão Saladin, mais conhecido como Salah el-Din? Ele foi o primeiro sultão do Egito e da Síria, e tem até uma cidadela que eu já fiz um vlog aqui no canal, lá no Cairo, que foi construída pelo Saladin. O filho dele, Al-Aziz Utaman, não sei pronunciar direito isso, no século XII, também tentou tirar a casquinha das pirâmides. Ele imaginava que as pirâmides eram um símbolo ali que idolatrava deuses pagãos. Então ele tinha que destruir as pirâmides de qualquer jeito, a qualquer custo. Ele começou destruindo pequenas pirâmides, sim, porque as pirâmides de Gizé não são as únicas pirâmides que existem no Egito, não. Hoje, se eu não me engano, tem cerca de 130 pirâmides, mas claro que as outras são menores. As maiores e mais importantes, mais chocantes da história são as de Gizé. Além do que, nesse período também, as pessoas simplesmente iam lá nas pirâmides, arrancavam uma pedra, arrancavam 2 pedras, destruíam uma pirâmide menor e começaram a construir a cidade do Cairo, castelos, construções, casas e mesquitas usando pedras dessas pirâmides. Mas esse sultão aqui, ele tentou ir um pouco mais além. Ele pediu que as suas tropas começassem a atacar a pirâmide de Quéops, que é a pirâmide maior. Ele gastou muito dinheiro, gastou muito tempo, até que ele fala assim, quer saber? Deixa pra lá, porque ele não conseguiu fazer nem um marronzinho, gente, na pirâmide. E aí ele pensou, bom, já que eu não posso com a grande, então eu vou na menor. Ele tentou atacar a pirâmide de Miquerinos. Ele conseguiu fazer um estrago ali considerável, que hoje a gente consegue ver quando a gente visita as pirâmides, é como se fosse uma fenda, uma porta. Na verdade, foi uma das tentativas de destruição dela através desse sultão. Mas ele morreu super cedo e não conseguiu concluir o seu plano de destruição das pirâmides, ainda bem. Outros monumentos do Egito Antigo também foram atacados, como templos, estátuas de deuses, estátuas de faraós. Então, por exemplo, quando o cristianismo chegou no Egito, eles começaram a destruir os rostos das estátuas, destruir templos, etc. Mas agora voltando para o que está acontecendo nos dias atuais, já que as pirâmides e a esfinge estão seguras ali, né? Intactas. Como eu falei para vocês, os manifestantes antirracismo estão destruindo diversas estátuas que teriam alguma ligação com o racismo ou representassem a escravidão. Porém, começaram a surgir na internet, assim, várias opiniões diferentes, divergentes em relação a isso. Por quê? Porque essas estátuas, elas de certa forma são monumentos históricos, né? Elas estão ali por algum motivo, elas representam algum momento, algum marco, alguma coisa importante na história daquele lugar. Então, se a gente começar a abrir esse precedente para começar a destruir tudo que tem relação com a escravidão, com o racismo, ou com alguma outra pauta aí que a gente tenha, então a gente vai começar a destruir basicamente tudo. Se a gente for pensar um pouco mais a fundo, tudo bem que as pirâmides não foram construídas por escravos, mas sim por trabalhadores competentíssimos. A gente tem outras construções que provavelmente foram construídas por escravos. A gente sabe que os faraós também tinham escravos. Então isso quer dizer que a gente teria que destruir todas as estátuas de todos os faraós porque eles tinham escravos, ou destruir todos os templos porque eles foram construídos por escravos. E aí começou o questionamento de alguns pesquisadores e historiadores em relação a esse assunto. Porque os patrimônios históricos, eles estão ali por algum motivo. E a gente tem que preservá-los também por algum motivo. E um desses motivos seria a memória coletiva. Eu estudei isso durante a minha faculdade de arquitetura, nas aulas de patrimônio, nas aulas de restauração, porque sim, a gente precisa aprender a construir, mas a gente também precisa aprender a conservar e a preservar o que já está construído.
Esses patrimônios históricos, eles têm uma importância não só pelo significado dele, mas também pelos materiais que foram construídos, como a forma que foi construído, né, o sistema de construção. Isso diz muito pra gente e ele também tem uma importância histórica na nossa memória. Imagina se a gente hoje destruísse todos os patrimônios históricos do mundo. As próximas gerações, elas não iam ter acesso a essa informação e elas não iam saber basicamente o que aconteceu no passado. Então a gente não ia saber onde que a gente está nesse momento agora da história. Também seria importante preservar esses outros patrimônios que de certa forma teriam um histórico ruim. Um exemplo que eu posso trazer para vocês são os campos de concentração nazistas. Eles ainda estão de pé, eles não foram destruídos e eles vão continuar lá para que as pessoas visitem esses lugares e eles sempre se lembrem da história, do que aconteceu, de quão negativo isso foi, de quão ruim isso foi, para que isso não aconteça novamente. Não é por acaso que a gente vê, né, o baixo investimento e o descaso dos políticos, dos governantes, com os nossos museus, com os nossos palácios, com tudo que conta a história do nosso país, não só do nosso país, mas isso acontece em qualquer outro país do mundo. Quando você não tem informação sobre o que aconteceu no passado, então você vai ficar alienado, você não vai ter informações suficientes para enfrentar as coisas que vão vir no futuro. Porque um povo sem memória é um povo sem identidade. E também é um povo alienado, que ele não consegue lutar pelos seus direitos. Então talvez a melhor maneira de lidar com isso seria talvez tirando essas estátuas e levando para o museu e realmente colocando ali as informações para quem fosse visitar, saber o que representa aquela pessoa, que aquela pessoa sim, ela tem uma ligação com a escravidão e que sim, isso é uma coisa negativa, e realmente educar as pessoas do que simplesmente deixar aquela estátua lá e a ninguém saber do que se trata e de repente acontecer uma coisa como essa. Porque se a gente realmente começar a destruir tudo que tem ligação com racismo, escravidão e etc, a gente tem que resetar o nosso país. Agora, uma outra questão que eu estava pensando e queria trazer para vocês também, uma reflexão, é que muitas dessas pessoas que levantaram esse pedido de destruição das pirâmides e etc, são internautas do Twitter ou de outras redes sociais, que simplesmente não tinha nem informação. E acabou que esse monte de informação falsa, de fake news começou a rolar, tirou o foco principal da manifestação para coisas aleatórias, como é o exemplo dessa fake news que a gente tem aqui. Então, muita gente hoje em dia acaba usando as redes sociais para militar só para ganhar like. Eles acabam tirando a legitimidade mesmo do movimento, que é uma coisa extremamente séria, para chamar atenção na internet. E a gente acaba vendo isso não só com as pessoas, mas também com as marcas. Você vai encontrar diversas empresas aí, americanas, estrangeiras ou até brasileiras mesmo, que começaram a usar desse movimento, porque tá em alta, todo mundo tá falando disso, para começar a chamar atenção também para a marca deles, que seria o ativismo de marca. Então eles estão ali tentando apoiar o movimento só para parecer cool, para parecer legal, mas não necessariamente eles apoiam a população preta, por exemplo, dão empregos e oportunidades para essas pessoas, fazem produtos para essas pessoas, como a gente pode ver diversas marcas de maquiagem que tentam ser inclusas no mercado aí falando sobre racismo, etc. Mas se você é preto e vai numa loja deles e tenta comprar um produto, você não vai conseguir encontrar porque eles não têm variação de cores para pele negra, eles só têm variação de cores para pele branca. Isso é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Agora eu queria que você deixasse aí nos comentários qual que é a sua opinião em relação a isso. Você não concordou com a coisa que eu falei? Você concordou? Você tem outra opinião que eu talvez não tenha falado aqui no vídeo? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é @brasileira no Egito, e deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. É isso aí. Tchau, tchau.